Os sonhos do dragão, como eles são chamados, são sonhos proféticos que os valirianos tinham antigamente. A gente sabe pelos livros que muito provavelmente somente os valirianos têm os sonhos do dragão. Em Westeros, quem herdou esse dom valeriano foram os Targaryens, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os sonhadores e as profecias que eles fizeram pra gente. Salve galera, seja muito bem-vindo se você está chegando aqui pela primeira vez ou se você já veio aqui outras vezes. Se você veio, muito obrigado por ter voltado. Se você está chegando pela primeira vez, volte sempre. Vou falar um pouquinho hoje sobre os sonhos do dragão aí que a gente tem presente nos livros e agora a gente tem, porque a gente está vendo a Casa do Dragão cada vez mais presente. O último personagem que a gente está vendo é a Aelina Targaryen, que já fez algumas profecias. Tem vídeo aqui, tem vídeo lá nas outras redes sociais de vídeo curto também para você assistir. Então você pode ir lá para ver ou pode assistir mesmo no shorts aqui, que eu já falei sobre isso. E tem muita gente para falar. Spoiler, Daenerys está nessa lista, ela tá lá no final porque ela é a mais importante. Eu quero que vocês assistam o vídeo inteiro. Então assistam até o final para verem o que eu vou falar sobre a Daenerys. Pois bem, começando aqui por ela, a sonhadora, Daenys a sonhadora. Daenys era filha do Lord Eonar, ele é citado inclusive em A Casa do Dragão, e essa menina, ela sonhou, enquanto eles ainda estavam em Valíria, que Valíria ia acabar. Ia acontecer a perdição de Valíria, o vulcão ia entrar em erupção, vários vulcões, uma cadeia de vulcões, aliás, e explodir e ia matar tudo. Os dragões que estavam em terra morreram, os dragões que estavam voando morreram, os lords que lá estavam morreram. Ela contou isso pro pai dela, Lord Eonar, e aí falou, ó, vamos vazar, ó, vamos vazar, porque não vai dar bom. E aí o Lord Eonar decidiu ouvir ela, falou, então beleza, tem uma graninha aqui que eu tava guardando, entendeu? Que eu vendi uns dragão ali, e aí eu vou pegar essa grana e comprar uma terrinha. E aí ele foi para Westeros, e lá ele comprou uma pequena ilha chamada Pedra do Dragão, e lá ele estabeleceu residência, e lá eles ficaram 12 anos depois que eles saíram de Valíria. Aí as previsões da Daenys foram concretizadas e Valíria de fato se perdeu. O próximo sonhador que eu vou falar pra vocês é Aegon Targaryen. Nos livros a gente não tem evidências de que ele seja de fato, não tem nada falando que ele é um sonhador. A gente tem agora em A Casa do Dragão que foi revelado que sim, ele é um sonhador. Contudo, essa teoria não é uma teoria que surgiu agora, a gente já tem essa teoria já de muitos anos atrás de que o Aegon era sim um sonhador e que ele tinha previsto que o mundo ia acabar. Então, juntando alguns pedacinhos de algumas coisas, a galera criou essa teoria. Quais eram os pedacinhos dessas coisas? Porque o Aegon, ele virou o foco para Westeros de uma maneira muito estranha. Então, ele do nada decidiu casar com as duas irmãs dele, e ele do nada decidiu que ele tinha que ir para Westeros e dominar tudo. Ele mandou fazer aquela mesa entalhada lá para ele conhecer todo o relevo de Westeros e etc. E é uma coisa estranha. Talvez você possa achar que é normal, porque, afinal de contas, ele era um cara muito ambicioso. Só que ele já era o Lorde daquele lugar ali. E você unificar 7 reinos, o tamanho daquele reino que ele tomou quando ele unificou tudo, é uma coisa muito grande, é uma coisa difícil de fazer para você conquistar e difícil de fazer para manter também. Então, por mais que ele tivesse 3 dragões, por mais que ele fosse muito habilidoso, eles não tinham um exército muito grande e era uma coisa muito difícil. E então, era estranho que ele quisesse isso. Do nada ele decidiu, não, vou dominar tudo aqui. E aí a série nos revela que na realidade ele previu isso, ele viu que aquilo ali iria acontecer, que além disso, no final ainda é dito que ele viu que ia ter um salvador. Quando ele viu, olha, o mundo vai acabar, vai vir um longo inverno e vai pegar todo mundo aqui, ele viu também a solução disso, ó, do meu sangue vai vir o príncipe que foi prometido. No caso da série, este salvador é Jon Snow. Eu sei que muitos de vocês não gostam do Jon, sei que muitos de vocês odeiam ele, principalmente porque ele fez com a Daenerys. Só que na série, o único que vai se encaixar nessa descrição é o Jon, porque pelo que a série A Casa do Dragão diz pra gente, um sonhador vai ter que unir aí os 7 reinos. E o único que tinha esse discurso de união dos 7 reinos, de tudo, todo mundo na realidade, contra os outros, contra os White Walkers, era o Jon. Por mais que a Daenerys ela tinha os aliados dela ali, por mais que ela foi pra guerra também, quem unificou tudo, juntou todas as pecinhas do quebra-cabeça foi o Jon. E por isso, na série, ele é o salvador. É sempre bom lembrar que nos livros a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Há grandes chances de que a Daenerys seja a salvadora, até porque o Jon morreu nos livros. O Jon não ressuscita nos livros, a gente não sabe se ele vai ser ressuscitado de alguma forma. O que a gente sabe é que muito provavelmente
provavelmente não vai ter Melisandre para salvar ele, nem qualquer um outro sacerdote vermelho que consiga reanimar ele. Então Martin vai ter que arrumar algum outro jeito se o Jon for voltar à vida. Um dos sonhadores mais importantes que a gente tem é o Maestro Aemon. O Maestro Aemon é muito importante porque ele tem vários sonhos. Quando ele chega mais pro final da vida, ele não era um sonhador antes, mas quando ele chega no final da vida, ele vai tendo vários sonhos, ele vai contando pro Sam tudo que ele tá sonhando. E aí tem muita coisa ali que a gente pode extrair. Ele acaba chegando muito pertinho do final da vida dele, e aí ele acorda, ele não consegue lembrar dos sonhos dele para contar pro Sam, ele vai falando coisas sem nexo que o Sam não consegue entender, mas algumas coisas ele lembra e eu vou falar aqui pra vocês. Eu vou ler pra vocês, que é pra eu não errar nem um pouquinho, mas basicamente o Maestro Aemon, ele vê a volta dos dragões, como outros Targaryen já viram, inclusive por isso que chama Sonho do Dragão, porque muitas vezes eles sonham com dragões, eles veem a volta dos dragões e etc. Então aqui o que o Maestro Aemon fala? Vejo-os no sonho, Sam. Vejo uma estrela vermelha a sangrar no céu. Ainda me lembro do vermelho. Vejo suas sombras na neve. Ouço o estalar de asas de couro. Sinto seu bafo quente. Meus irmãos também sonhavam com dragões, e os sonhos mataram todos eles. Então aqui ele tá falando que ele tá vendo os dragões voltando, ele tá falando sobre o cometa que passou, que a gente sabe que passou logo depois da Daenerys trazer os dragões de volta, então ele viu aquilo e nesse ponto aqui as pessoas não sabem ainda que os dragões voltaram, então ele tá tendo uma revelação, não é como assim, os dragões voltaram, aquilo ficou na cabeça dele, ele sonhou. A galera não sabe ainda que isso aconteceu. Então ela tá lá com os dragões dela e depois isso vai virar notícia. O Maestro Aemon tá falando disso, que ele vê os dragões antes deles serem notícia. Depois o Maestro Aemon faz uma profecia muito importante pra gente no lance do Azor Ahai, do príncipe que foi prometido. Igual eu falei, a gente não sabe se é o Jon, a gente não sabe se é Daenerys, nem qualquer outra pessoa. E o Maestro Aemon, ele faz uma previsão nesse sentido que eu vou ler aqui pra vocês. Ele fala o seguinte: conte-lhes a profecia, o sonho do meu irmão. A senhora Melisandre leu mal os sinais. Stannis tem em si um pouco de sangue de dragão, é verdade. Lembrei-me disso, por isso me permiti ter esperança. A espada é a errada, ela precisa saber disso. Luz sem calor, um brilho vazio. A espada é a errada, e a falsa luz só pode nos levar para uma escuridão mais profunda. Nossa esperança é Daenerys. Diga-lhes isso na cidadela. Obrigue-os a escutá-lo. Tem de lhe mandar um mestre. Daenerys deve ser aconselhada, instruída, protegida. Deixei-me ficar todos esses anos à espera observando. E agora que o dia amanheceu, sou velho demais. Estou morrendo, Sam. O dragão tem de ter 3 cabeças. Mas eu sou velho e fraco demais para ser uma delas. Devia estar com ela, mostrando-lhe o caminho, mas o corpo traiu-me. Então veja a importância dessa previsão que o Maestro Aemon fez, desse sonho profético que o Maestro Aemon fez. Ele enxerga que o Stannis é o errado, Azor Ahai é errado, por mais que ele tenha sangue Targaryen, porque a avó dele era uma Targaryen, ele tem só um pouquinho de sangue, não é ele, e por isso que o Maestro Aemon achava de início que ele era o Salvador, porque ele tinha um pouquinho de sangue Targaryen ali, então ele falava, pode ser que seja ele mesmo. Mas depois ele entende que não é, ele vê isso daí, ele vê que a espada é errada, ele vê que tudo isso aí tá errado. E ele fala que o irmão dele viu o dragão voltar, os dragões voltarem. Além disso, ele fala que o dragão tem que ter 3 cabeças. Nesse momento, nas Crônicas de Gelo e Fogo, a gente tem 2 Targaryens que são teoricamente confirmados. Quem são esses 2 Targaryens? A Daenerys, que teoricamente a gente não duvida da legitimidade do sangue dela, ela é uma Targaryen, independente de quem for o pai dela. Fiz um vídeo aqui na semana passada, eu acho, que fala sobre exatamente isso, sobre a paternidade da Daenerys, quem são os pais dela, o que pode acontecer. Pode ir lá ver, porque inclusive é muito bom, mas vê depois desse vídeo aqui. Outro cara é o Aegon. Aegon é o filho, teoricamente, de Rhaegar Targaryen com Elia Martell. E esse cara, teoricamente, tinha morrido, mas de repente ele volta falando, olha, eu sou o Aegon e eu tô aqui clamando o trono. Mas a gente tem dúvidas se de fato esse moleque é o Aegon, ou às vezes até se de fato ele é um Targaryen, que ele pode não ser inclusive, então existem dúvidas sobre isso. Então a gente tem esses 2 que teoricamente são Targaryens, a gente pode assumir que eles são, e a gente tem Jon Snow que pode ser um Targaryen por tudo que a gente reúne de fatos.
Só que, como eu disse, Jon Snow já morreu. A gente não sabe se ele retorna pra alguma coisa lá mais pra frente. A gente só sabe que ele tá morto agora. Então, mesmo se ele for um Targaryen, já não adianta. Mas é uma profecia. Precisa de 3 cabeças do dragão. A Daenerys tem 3 dragões, ela monta em um, que é o Drogon, e ficam sobrando mais 2. O outro pode ser montado pelo Aegon, e aí sobra um, que a gente não faz ideia de quem pode ser, ou faz ideia, mas não sabe como que vai acontecer. Outra profecia muito importante do Mestre Aemon nas Crônicas de Gelo e Fogo é que ele previu que você ia deixar o like nesse vídeo. Ele previu também que você ia se inscrever no canal e deixar o sininho já ativado. E o Aegon, o Conquistador, ainda previu que você ia seguir a gente em todas as nossas redes sociais, para que vocês não perdessem nadinha do que a gente postasse. Então, se eles previram, a gente sabe que eles preveem o futuro, então basta só vocês seguirem esses passos aí, que aí vai estar tudo certo. Quando eu falei que o Mestre Aemon falava que o irmão dele tinha sonhado com os dragões voltando, esse irmão era Daeron Targaryen, que é de quem eu vou falar agora. O Daeron sonhou que os dragões voltariam. O Aeg fala lá no livro dele, tem um livro, As Crônicas de Dunk e Aeg, a gente vê os dois conversando e aí ele fala, olha só, o meu irmão ele falou que os dragões iam voltar. E o irmão dele era justamente esse, Daeron Targaryen. Ele não só previu isso, mas ele também previu a morte de Baelor Quebra-Lanças e que o Duncan o Alto iria sair vivo disso daí. Houve um julgamento de 7 e depois desse julgamento de 7 o Baelor acabou morrendo. O que aconteceu foi que os dois lutavam pelo mesmo lado, só que do outro lado tinha o príncipe Mycor I, que era inclusive o pai do Aeg e era o pai do Aemon também. E aí, em toda aquela confusão, o Mycor acabou acertando uma paulada ali na cabeça do Baelor e daí acabou que ele morreu. O Mycor fica amargurado o resto da vida dele por causa disso e ele se torna um rei muito amargurado. Então Daeron previu essas duas coisas, volta do dragão e ainda previu que o Baelor ia morrer. Daemon II Blackfyre também foi um sonhador Targaryen. A dinastia Blackfyre é uma dinastia que surgiu da dinastia Targaryen porque a gente teve um garoto chamado Daemon I Blackfyre e ele tem esse nome porque o pai dele, o rei Aegon IV, o Indigno, deu para ele a espada lendária de aço valeriano dos Targaryens, a Blackfyre. E aí por conta disso ele adotou um brasão, que era o brasão dos Targaryen, só que invertido com a cor preta, e daí ele vai e pega o nome da espada e adiciona também ao seu nome. Então ele vira Daemon Blackfyre, ele faz uma rebelião para ele tentar governar o reino, a gente chama da primeira rebelião Blackfyre. Ele acaba morrendo, ele tem 3 filhos, e aí esse Daemon II Blackfyre é quem acaba sobrando, porque nos sonhos dele, ele vê inclusive que os 2 irmãos dele mais velhos, o Aegon e o Aemon, iriam morrer, isso realmente acontece. Ele também vê que o Ser Duncan o Alto iria vestir um manto branco da Guarda Real, ele acha que isso daí significa que ele vai ser rei, mas não é. O Duncan vira de fato um membro da Guarda Real, mas ele serve ao Aegon V. E por último, ele prevê também que o Aegon V vai surgir. Quando a gente acompanha o Aeg, a gente só chama ele de Aeg. Aeg a gente não sabe quem ele é, e no final ele se revela um Targaryen, e daí ele ascende até o Trono de Ferro, e aí a gente descobre que ele, na realidade, era o cara que deveria ser o rei. Não é que ele deveria, é convocado um grande conselho e ele vira o rei. Mas esse garoto, Daemon Blackfyre II, ele prevê tudo isso daí. Ele descobre, ele tem um sonho onde ele vê um dragão, um ovo de dragão eclodindo em alvas paredes. Alvas paredes por quê? Aeg, o nome dele era EGG, que era o apelido dele, e aí se a gente traduzir é ovo, é a tradução do inglês para o português. Então viria ovo, e ele tinha um ovinho de dragão, inclusive, que ele pintou de verde e branco. Então, verde e branco, então é alvo por causa do branco. Então, alvas paredes, ele pintou um ovo, chocando, entendeu? Aí ele interpretou errado, ele achou que era um dragão de fato, na verdade era só o Aegon. E agora, por último, mas obviamente não menos importante, Daenerys Targaryen, nascida da Tormenta, quebradora de correntes, mãe de dragões e etc. Vocês já conhecem todos os títulos dela. Enfim, esta garota é a última sonhadora de que a gente tem notícia nos livros. Ela sonha muito. Tem vários sonhos dela, eu separei alguns para contar aqui para vocês. Além de ela ter sonhos, ela tem visões também. Às vezes acordada acontece coisa com ela. Por exemplo, na Casa dos Imortais, ela tem as visões quando ela entra lá na Casa dos Imortais. Na série é uma coisa, mas nos livros ela vê muita coisa. Nos livros ela tem vários foreshadowings. Foreshadowing é como se fosse uma profecia. Quando você fala uma profecia e depois lá na frente ela se realiza, isso é um foreshadowing, mas também existem outros tipos de foreshadowing. Por exemplo, no primeiro episódio de Game of Thrones, a gente vê um veado e um lobo que os dois brigaram e aí eles morreram. Isso daí era um foreshadowing mostrando que tanto Robert quanto Ned morreriam, entendeu? Então, inclusive, o veado não deixa nenhum filho,
mas o lobo deixa 5 lobinhos ali, filhos, que são exatamente as crianças do Ned. Então fica bem claro o que vai acontecer lá na frente, lá no 9º episódio, quando o Ned morrer. Então a gente já sabe se é um foreshadowing. E a Dany tem vários foreshadowings quando ela entra na Casa dos Imortais. Por exemplo, a gente vê um foreshadowing do Casamento Vermelho. Ela entra lá, ela vê um rei com cabeça de lobo, etc. Ela percebe que vai ter um interesse dos Greyjoy dentro da Casa dos Imortais também. Ela tem um lance com o Jon, porque ela vê lá uma rosa azul crescendo em uma parede de gelo que encheu o ar de ternura, de doçura, etc. Isso remete ao Jon, se ele de fato for o filho da Lyanna Stark com o Rhaegar Targaryen. Então ela tem um monte de foreshadowing, um monte de visão. E nos sonhos dela, antes dela se casar, ela tem sonhos. O primeiro sonho que ela tem é com um dragão, o Viserys está batendo nela, e aí ela sonha com um dragão. De repente o Viserys não tá mais lá e quem tá é um dragão. E depois que ela se casa, ela sonha mais uma vez com um dragão. Dessa vez não é um dragão qualquer, dessa vez é um dragão negro. Dessa vez é o Drogon. Nesses 2 sonhos que ela tem, ela sonha com sangue, ela sonha com o sacrifício dela, ela sonha com ela morrendo. Então esses 2 sonhos que ela tem são muito importantes para que ela entenda no final do livro, ou no final da primeira temporada, que ela tem que se sacrificar para que os dragões retornem. Ela vê os dragões e ela entende. No último sonho, inclusive, o fogo queima ela, ela sente tudo, ela sente o sangue dela evaporar, ela sente a pele dela ficar preta, ela sente descascar, ela sente tudo, menos dor. Então ela já entendeu, ah tá, então quer dizer que fogo vai me queimar, mas eu não vou morrer. E ela entende o ritual que ela precisa fazer para que ela não morra queimada e ela consiga trazer os dragões de volta à vida. E ela tem um sonho extremamente importante que pode vir a ser profético, que é o seguinte, ela sonha que ela é Rhaegar Targaryen, e eu falei isso naquele vídeo lá da paternidade dela, eu falo sobre isso, que às vezes ela tem esse tipo de sonho, que ela é Rhaegar Targaryen, e daí ela é Rhaegar Targaryen, ela tá indo pra Batalha no Tridente. A Batalha no Tridente é aquela que o Rhaegar morre, que ele luta contra o Robert Baratheon, correto? Então ela tá indo pra essa batalha, só que ela não tá montada no cavalo, ela tá montada num dragão. E daí quando ela tá chegando ali no Tridente, ela olha pra outra margem do rio e ela vê o exército de Robert Baratheon, o exército do usurpador, como eles chamam, e aí tá todo mundo vestindo armaduras de gelo. E isso remete, obviamente, aos outros, aos White Walkers, né? Quando ela chega lá, tem um exército gigantesco de pessoas vestindo armadura de gelo. E aí ela, com um dragão, taca fogo em todo mundo, derrete aquilo tudo, toda a armadura ela derrete, vira água, obviamente, e aí cria-se uma torrente, ou seja, uma correnteza super forte ali no Tridente. Então ela tem esse sonho que pode vir a ser profético porque a gente não terminou os livros, mas aí fica algumas coisas. Ela pode sim ser, como eu digo lá naquele vídeo lá, que ela pode ser a reencarnação de Rhaegar Targaryen, e aí se você quiser entender como isso é possível, tem que ir lá assistir o vídeo, mas ela pode ser a reencarnação de Rhaegar Targaryen, ou talvez ela ache que seja ela ali, quando na realidade não é ela. Aquele pode ser justamente o Jon Snow, e ela tá vendo ali que quem é o salvador e tá montado no dragão é o Rhaegar, porque ele tem o sangue do Rhaegar, então ele pode estar destruindo tudo ali. E isso também vale pro Aegon, que eu falei, possivelmente filho do Rhaegar Targaryen, que é o Aegon, então ele pode também ser o cara. Como a gente sabe que precisa, o mestre Aemon falou que o dragão tem 3 cabeças, e que ele não pode ser uma delas, e que a Daenerys já é uma, já fica implícito tudo isso na hora que ele fala, então a gente fica aberto também esse lance aí. Pode ser ela, pode ser o Aegon, pode ser o Jon, e eles têm esse lance aí de derrotar o exército dos outros. Quem deles é o salvador? Só se George R.R. Martin tomar vergonha na caritia dele e escrever os livros pra gente terminar de ler essa saga. Bom, galera, é isso aí, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários mais sugestões de vídeo para eu fazer aqui para vocês, o que vocês não estão entendendo, o que vocês querem que eu explique para vocês, se tem alguma profecia, alguma teoria, alguma coisa que vocês viram, que vocês querem que eu comente aqui, e aí eu vou fazer com certeza. Não se esquece de acompanhar a gente em tudo que é lugar e acompanhar muito a gente aqui também para ajudar a gente. Muito obrigado e até a próxima.